juntos nesta manhã sobre a graça de Deus. Especificamente, a graça escandalosa de Deus. Eu estou chamando de graça escandalosa porque no texto que eu leio com você, que é Lucas 15, vamos perceber que a graça provocou um escândalo, o escândalo da graça. Então, vamos chamar a reflexão de a graça escandalosa de Deus. E esta graça que é escandalosa aparece em Lucas 15, e eu quero ler com você o texto inteiro. O texto inteiro. Se você tiver a Bíblia em papel, leia na Bíblia em papel. Quem não tiver pode acompanhar na tela. Lucas 15, eu vou pedir para você ficar de pé, aqueles que podem ficar de pé. Quem não puder, não tem problema. Lucas 15. O texto começa assim. É um dos textos mais belos de todo o Evangelho de Lucas. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas então murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Contou ainda: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se assente, querido, pode se assentar.
A graça escandalosa de Deus. Hoje em dia, comer não tem o mesmo significado que tinha na época de Jesus. Tinha não. Com muita tranquilidade, você vai a um shopping center, pede lá uma comida, se senta numa mesa. Se você estiver sozinho, você senta numa mesa e de repente chega uma outra pessoa, se senta com você, ou você se senta com alguém que você nunca viu na vida. No máximo que vai acontecer ali é um sorrisinho para lá, um sorrisinho para cá. Você come a sua comida navegando no seu celular, se levanta, dá as costas, e quando você vai embora, no ato de levantar-se, você já esqueceu o rosto da pessoa que estava na sua frente. No contexto atual, comer não é a mesma coisa que no passado. Lá no mundo antigo não era assim não. As pessoas comiam de outro jeito. As refeições de famílias mais abastadas duravam horas. Horas, meu irmão. Há relatos romanos de uma refeição durar 4, 5 horas. E eles iam comendo. E você encontra no texto bíblico também situações como esta. Quer um exemplo? Teve um encontro entre Abraão e alguns homens que apareceram lá na fazenda do Abraão. O Abraão mandou matar boi, cabrito, cordeiro. Eram 2 homens e mais o Abraão, a família do Abraão, mandar matar um boi. Não sei quantos de vocês já passaram pela experiência de ir num lugar e alguém matar um boi. Dá para comer a cidade inteira quase, meu irmão. Se é lá na minha rocinha, lá de onde eu vim, lá no Café-Ralo, um boi dá para comer uma semana. O Café-Ralo inteiro, né? Um boi. Eu lembro da minha infância, quando o vovô queria celebrar alguma coisa, ele matava um porco. Meu irmão, era uma festa. Acordava de madrugada, 3 da manhãzinha, começava a preparar as coisas, depois escolhia o porco, matava o porco, e aí as criancinhas rodando em volta, e participava até da morte do porco, tá? Era um rito. Era um ritual. O porco morto, aí fazia aquela festa lá, taca fogo no porco, coloca o porco lá em cima não sei onde, e era o dia inteiro para poder preparar o porco, e o porco virava carne para quase um semestre da família. Naquela época a gente colocava a carne na lata, não tinha geladeira na roça, então era carne de lata. O povo da roça se lembra muito bem disso, o povo da cidade não. Era assim. Aqui, o texto que eu li para você mostra uma coisa curiosa. Os escribas e os fariseus não estavam estressados porque Jesus ensinava para os publicanos e pecadores. Eles estavam estressados porque Jesus comia com os publicanos e pecadores. Ensinar pode, pregar pode, comer não. Por quê? Porque comer é um ato de comunhão e de intimidade que nós não entendemos mais como funcionava. Não se comia às pressas, não existia fast food nesse momento, não tinha uma refeição de 10, 15 minutos, todo mundo se sentava em volta de uma mesa, em volta se sentavam no chão, não tinha cadeira separada para cada pessoa, o local era chamado de triclínio. Triclínio por quê? Porque era geralmente no formato de U, né, 3 lados, e as pessoas ficavam o quê? Reclinadas ali. Uma almofada, você ficava reclinado. Então você se sentava, se reclinava na almofada, alguém do seu lado reclinado na almofada, e aquelas pessoas reclinadas um do lado do outro. E no meio, um tablado. E no tablado, a comida, o pão, a carne, um molho. Geralmente, todo mundo pegava um pedaço do frango junto, né? Ou do boi junto. Porco eles não comiam não, né? O boi, o frango, o cabrito, o carneiro. Quando era um pão, um pegava um pedaço de pão, entregava para o cara do lado, que pegava um outro pedaço de pão, entregava para o cara do lado, que pegava um outro pedaço de pão. O pão passava de mão em mão, meu irmão. E molhava o pão no mesmo molho. Tinha lá uma vasilha de molho lá. Aí o camarada do meu lado aqui pegava o pão, molhava no molho lá e comia. Eu pegava o pão, molhava o molho e comia. É uma festa íntima. É uma festa de troca. Quer um pedaço de carneiro? Toma aqui para você. É uma festa de compartilhamento. Comer com alguém
é estar em sintonia com este, é estar em comunhão com este, é aceitar esta pessoa. Quando você é convidado para comer num lugar, alguém está dizendo: quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Quando Jesus é convidado para comer numa casa, com convite implícito está: Jesus, quer se relacionar comigo? E Jesus aceitava todos os convites. Ele não negava convite nenhum de comida, meu irmão. Nenhum. Quer comer aqui, Jesus? Quero. Já almoçou? Almoço de novo. Jesus é chamado de comilão e beberrão pelos seus adversários. Lembra disso? E não é à toa. Ele aceitava todos os convites, porque Jesus não rejeita ninguém. Ah, Jesus, ele é publicano, eu vou aceitar o convite dele a si mesmo. Ele é pecador, eu vou aceitar o convite dele a si mesmo. Jesus aceitava o convite de todos eles. E por isso Jesus escandalizou os seus conterrâneos. Os escribas, os fariseus ficavam impressionados: não é possível. Jesus tem que escolher melhor as suas companhias. Ele tem que escolher melhor as pessoas com quem ele come. Jesus comia com todo mundo. É o escândalo da graça. É o escândalo. E com este gesto, Jesus desmonta o preconceito dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus entendiam o seguinte: a santidade pode ser manchada no convívio com o outro. Então, eu sou santo, eu sou separado. O fariseu pensando, né? O pensamento do fariseu: eu sou santo, eu sou separado. E se eu sentar à mesa, se eu chegar perto de alguém que é impuro, a impureza dele vai me contaminar. Perceba que coisa curiosa. Em vez de imaginar que a pureza dele vai limpar a sujeira do outro, ele pensa o inverso: a impureza do outro vai contaminar a minha pureza. Porque a impureza é mais forte. É a cabeça deles. Jesus, pelo contrário, pensa de forma diferente. A luz ilumina, o sal salga. Então, onde eu entro, eu limpo. A ideia é essa. A ideia, meu irmão, é diferente deles. Então, enquanto eles levantam um muro e não se sentam com os pecadores e publicanos, Jesus quebra o muro e transforma o muro numa mesa para comer com todo mundo. Isso é lindo demais. E esta parábola me apresenta então, estas 3 parábolas me apresentam então o escândalo da graça. Graça essa que vai ao encontro do perdido. A graça escandalosa de Deus vai ao encontro do perdido. Em todas as 3 parábolas, as 3 têm a mesma perspectiva. São parábolas redundantes. E parábolas que crescem, né? E isso é lindo demais de perceber. Me acompanhe no seguinte raciocínio. Na primeira parábola, eram 100 ovelhas. Das 100 ovelhas, uma se perdeu, correto? 1 de 100 é 1%. Né? Muito bem. 1% se perdeu. Na segunda parábola, eram quantas moedas? 10 moedas. Das 10 moedas, quantas se perderam? Uma de 10 é 10%. Na terceira parábola, eram quantos filhos? Quantos se perderam? Não, os 2 se perderam. 100%. Os 2 estão perdidos. O filho que ficou e o filho que saiu. Jesus está num crescendo, mostrando para a gente que as coisas estão se complicando, porque se no primeiro exemplo 1% se perde, no segundo 10%, no terceiro os 2 estão perdidos. O filho que foi se perdeu, o filho que ficou se perdeu, o filho ficou perdido dentro de casa e o filho se perdeu fora de casa. Ambos são filhos perdidos. 1%, 10%, 100%. Há um crescendo de intensidade para mostrar para a gente que, independente do percentual de perdidos, a graça escandalosa vai atrás de todos. Na primeira situação, uma ovelhinha. E no mundo antigo, meus irmãos, você deve saber disso, né? As ovelhas eram pastoreadas nos campos, nos valados, e de repente uma delas vai pastando de forma desatenta, olhando para baixo e some.
A ovelha normalmente é um bicho desatento. A ovelha não presta muita atenção no caminho. Ela está lá de cabecinha baixa, comendo um capim aqui, um capim ali, daqui a pouco ela olha para trás, não reconhece mais onde está. E sabe o que ela faz? Ela não volta. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha não tem GPS. Quando ela percebe que está perdida, ela vai sentar e esperar alguém chegar para buscá-la, ou então ela vai morrer ali, porque o predador vai chegar mais tarde. A ovelha não volta. A ovelha tem que ser buscada. A ovelha não acha o caminho de volta. Ela tem que ser resgatada. E o pastor vai atrás, deixa as 99 no curral e vai atrás da uma única que se perdeu, porque ele vai atrás da perdida. No caso da moeda, a situação também é muito curiosa, porque ela tinha 10 moedas, perdeu uma dentro de casa. Não perdeu na rua, perdeu dentro de casa. E você que está aqui comigo pode pensar assim, mas como é que alguém pode perder dinheiro dentro de casa? Na rua, até a gente de vez em quando ouve alguém falar, né? Eu perdi, estava no bolso, caiu. Mas perder dinheiro dentro de casa, bom, naquela época isso acontecia, sabe por quê? Porque as casas eram diferentes. Em especial a casa dessa senhorinha aqui, que parece ser uma senhorinha simples, a casa dela devia ser de terreno de chão batido. Não tinha um piso de pedra, como as casas mais elegantes. Chão batido, poeira no chão. Se uma moedinha caiu e de repente entrou debaixo de um móvel, a poeira cobriu a moedinha. A própria poeira cobriu a moedinha. Ela agora tem que pegar uma vassoura e sair varrendo a casa para poder a moeda fazer barulho e ela achar a moeda de volta. E varrer uma casa dessa aqui vai levantar muita poeira. Essa mulher deve ter se sujado toda para achar a moedinha de poeira dentro de casa. Casas como esta não tinham janela, eram escuras, por isso ela acende a lamparina. Mas quando ela achou aquela moeda, não ligou para a poeira, pegou a moeda, meu irmão, e fez uma festa. Ela não gastou a moeda não gastou. Não imagine que ela torrou a moeda depois com as vizinhas. Ela só se alegrou com as vizinhas pela moeda que ela encontrou. Achei, porque a falta de uma moeda poderia significar uma semana sem comida. A falta de uma moeda poderia significar faltar comida dentro de casa num período do mês. E a última parábola? A última parábola é a mais forte de todas. Todos os 2 filhos estão perdidos. O pai perdeu 100% dos filhos. O texto diz que em algum momento um deles fala para o pai mais ou menos assim: pai, eu gosto do seu dinheiro, mas da sua companhia não. É mais ou menos isso que ele fala, né? Porque quando ele pede a herança antecipadamente, o que ele está dizendo é isso: pai, eu gosto do dinheiro, mas não gosto da sua companhia, então me dá o dinheiro que eu vou embora. O pai ouviu um negócio desse, deve ser terrível. O pai, com a tristeza no coração, deu o dinheiro que o menino queria. O garoto foi embora de casa e torrou o dinheiro. E em algum momento, depois que ele percebeu que não tinha mais como sobreviver longe de casa, ele arquitetou um plano. Ele escreve um enredo. Eu vou voltar para casa, eu vou falar com meu pai. E aí ele escreveu o que ele iria falar na cabeça, né? Ele memorizou o que iria falar e voltou. Mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa: apesar de realmente ele ter colocado no coração o desejo de voltar para casa, ele deseja voltar para casa para ser trabalhador da fazenda, para ser servo do pai, porque ele entendeu que não tinha mais direito algum. Ele não é mais filho, ele perdeu o direito de ser filho com este gesto dele. Mas para ele não tem problema. É melhor ser escravo e servo na fazenda do pai, porque o servo e o escravo do pai come, do que longe, sem comida. Então ele arquiteta o plano de voltar para casa. Mas a palavra é tão linda. O texto diz que quando o pai fica sabendo que ele está voltando, corre ao encontro do filho. E eu queria que você me acompanhasse na seguinte questão: por que o pai vai ao encontro do menino correndo? Este gesto que eu quero que você entenda aqui. No mundo antigo, nesta época aqui, senhores não corriam. Senhor de fazenda não corre. Dono de fazenda anda devagarinho. Os vestidos longos mal se mexem enquanto ele anda. Isto é nobreza. Isso é etiqueta da época. Quem corre é adolescente, quem corre é criança, quem corre, o escravo corre.
Mas ele não corre, meu irmão. Ele anda e mal mexe o vestido enquanto ele anda, porque isso é parte do rito de ser um senhor nesta época e nessa circunstância. Mas ele não, ele sai correndo. E para alguém, né, da envergadura dele correr, ele primeiro precisa cingir os vestidos. Essa expressão aparece na Bíblia, você vai se lembrar, né? Cingir o vestido significa amarrar o vestido um pouco para cima, porque se você correr com ele lá embaixo, você vai tropeçar. Então ele pega o vestido, amarra o vestido um pouco acima do joelho, possivelmente para poder correr, e sai correndo. Os vizinhos vendo-o correr. É uma loucura, isso é uma humilhação. Ele está se humilhando ao ir ao encontro do menino, daquele jovem, o jovem pródigo, gastador. Alguns textos antigos nos explicam o motivo do gesto dele. Dizem que se esse garoto chegasse e fosse caminhando na direção da casa do pai, os vizinhos do pai, no caminho, iriam sair de casa e lançar uma maldição sobre ele. Cada vizinho iria lançar uma maldição sobre ele. A vila inteira iria lançar uma maldição sobre ele, pelo que ele havia feito. Então isso agora me faz entender que quando o pai vai correndo ao encontro do filho, o pai quer protegê-lo da maldição do vizinho, da maldição da vila, da maldição da comunidade. Ele corre para que a vila veja ele correndo e não lance sobre o filho nenhum tipo de maldição. Ele quer proteger o menino. Então, se a vila vê o pai correndo daquele jeito, com os vestidos levantados na direção do garoto, ninguém vai mais lançar maldição sobre ele. Ele corre para proteger o filho da maldição da comunidade. Quando ele chega lá, meu querido, ele abraça o garoto, ele beija o menino. O menino estava com cheiro de chiqueiro, cuidava de porco. Ele abraçou-o ainda assim, beijou-o ainda assim, e trouxe o garoto de volta para casa, abraçado. Imagina a cena, ele carregando o menino agora do lado aqui, ó, no braço, para ninguém sair de casa e lançar uma maldição sobre ele. Pronto, recebi meu filho de volta. Ninguém fala nada dele, ninguém faz mal a ele, ninguém lança uma pedra nele. Ele vai protegendo o garoto de volta para casa. Esta é a cena. A graça escandalosa de Deus nos mostra que Deus vai ao encontro de todos. Deus vai ao encontro do perdido. Deus não deixa ninguém para trás. Ele vai ao encontro. E eu queria contar uma ilustração para explicar isso aqui. Até para distinguir entre o ato de Jesus de ir ao encontro de todo mundo, de entrar na casa de qualquer pessoa, e dos escribas e fariseus que ficam selecionando gente para poder conversar e para poder ter refeição. A imagem de um grupo de pessoas que estão se afogando. Imagina comigo que um navio vá na direção da praia, do porto, e por algum motivo ele afunda, e as pessoas estão ali, né, no mar, à noite, gritando. Lá na parte de terra tem um farol, e o farol está iluminando a água, e o farol está sinalizando para as pessoas: olha, aqui tem terra, pode nadar para cá, aqui, pode vir para cá. O farol dá o sinal, o farol diz o caminho, o farol ilumina o local que eles precisam passar para chegar ali. Mas as pessoas que estão na água não têm força mais para nadar. Quem está na água não consegue nadar. Não adianta dizer para quem está se afogando como bater os braços. Não adianta dizer para ela qual é o procedimento correto, já que você está na água aqui agora. Quem está na água, meu irmão, não consegue se lembrar dessas coisas. Quer socorro, e o farol está lá, iluminando. Pode vir, pode vir. Isso não é o bastante. O farol não pula na água para salvar o náufrago. Quem pula na água para salvar o náufrago é o salva-vidas, que pula na água. E ao chegar lá, não pergunta para o náufrago: olha, por que você caiu aqui? Eu te avisei, isso é perigoso, não era para ter feito isso. Não, ele não pergunta essas coisas. Ele coloca a boia em volta do náufrago, coloca o náufrago nas costas e tira ele de lá, porque o que ele quer fazer é salvar a vida que vai morrer daqui a pouquinho se ele não fizer aquilo. O salva-vidas quer salvar, não fica ensinando o sujeito a bater os braços.
Não fica ensinando o sujeito o que ele tem que fazer para sair de lá. Não fica gritando à distância. Vai ao encontro de. A graça escandalosa de Deus vai ao encontro do perdido. Por quê? Porque a ovelha não sabe voltar, não tem senso de direção. A moeda não cria perna e sai correndo de volta para a bolsa da dona. É preciso ir até ela e tirá-la do lugar em que ela está. Deus vai ao encontro da ovelha, ao encontro da moeda perdida, ao encontro do filho perdido. E Deus também vai ao encontro do filho que ficou dentro de casa, mas continuou tão perdido quanto aquele que foi embora. Porque esta parábola me apresenta tristemente a realidade de alguém que ficou dentro de casa, mas não se sente de casa. É o outro filho perdido. Ele está dentro de casa, não está? Não saiu de casa, certo? Mas quando ele vai conversar com o pai mais tarde, você lembra o que ele disse, né? Ele fala para o pai: o Senhor não me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos. O pai fala para ele: meu filho, você é dono de tudo. Por que eu preciso te dar um cabrito se você é dono de tudo? Ele se sentia empregado do pai e não filho do pai. É o legalista, é o religioso legalista, é o que constrói muros. E o legalismo, meu irmão, torna o seu coração impermeável à graça de Deus. O legalismo torna o seu coração impermeável à graça de Deus. Ele não sente a graça, ele não percebe a graça, ele não enxerga a graça. Ele está na casa, mas se acha escravo, empregado, servo e não filho. Eu quero fechar logo esta reflexão, então vou apontar para a segunda coisa que a graça faz aqui. A graça não apenas busca, a graça escandalosa de Deus restaura, levanta, cura. A ovelha que foi buscada não voltou debaixo de palmadas para o rebanho, ela voltou nas costas do pastor, o pastor curando as dores, os traumas da ovelha. Devia estar assustada, e o pastor lá acalmando a ovelha enquanto ele carrega a ovelha de volta para o rebanho. Não está recebendo lição de moral, não está recebendo bronca, ela está recebendo aconchego e abraço. É isso que a ovelha perdida recebe no momento em que ela é resgatada. E a moedinha, meu irmão, a moedinha, ela foi restaurada à dignidade que ela tinha. Ela estava suja, empoeirada, perdida debaixo da cama, debaixo de algum lugar qualquer. A dona pegou a moeda, limpou a moeda, poliu a moeda e colocou a moeda onde? Na bolsa onde ela devia estar. A moeda voltou para o lugar, limpa, bonita, como as outras moedas. O filho recebeu alguns presentes. O primeiro presente que ele recebeu, uma roupa nova. A roupa nova representa aqui a dignidade que ele perdeu. A roupa nova representa a dignidade. Você estava sujo, você estava fedido, você estava imundo, cheirando a chiqueiro. Agora eu vou te dar um banho e vou colocar uma roupa nova em você. Você tinha cheiro de escravo, cheiro de servo, mas eu quero que você seja o meu filho, por isso eu vou trocar suas roupas. Roupa de filho, roupa de dono da fazenda. É isso que ele recebe aqui agora. Ele recebe também um anel. E o anel é uma imagem preciosa que eu queria que você lembrasse aqui comigo, tá? Quando eu falo em anel, e você pensa em anéis do mundo contemporâneo, talvez você não consiga perceber o que significa um anel no mundo antigo. No mundo antigo, um anel era de família. As famílias tinham anéis, havia um símbolo do anel. O anel era usado para fazer compras em nome da família, para assinar carta. Se você mandasse uma carta para o seu vizinho, você imprimia na carta o seu anel. O anel era o símbolo da casa. Você usava o anel para fazer compras. O anel da família era como se fosse um cartão Black Master Infinity, né? sem limite. É isso. O garoto havia torrado a parte dele na herança. Sabe o que o pai faz quando ele volta? Toma, meu filho, um cartão de crédito novinho para você. Black Infinity Master, sem limite. Você está com os seus direitos restaurados. Restaurei seus direitos. Mas meu pai, olha o que eu fiz. Você é meu filho.
restaurei seus direitos. Toma aqui, toma aqui. Cheque em branco para você usar, meu filho. Você vai pensar assim, não, mas agora esse menino vai torrar tudo de novo. O texto não entra nessa lógica. O que o texto está fazendo é dizendo o seguinte: você voltou, dignidade restaurada. Deus olha para o seu passado, é claro, Ele não se esquece, mas apesar disso, a palavra diz que Ele joga no fundo do mar. Jogou no fundo do mar, jogou no fundo do mar, meu irmão. Não é falta de memória, é que Ele não leva mais em conta o seu erro, o seu pecado, a sua traição, a sua bagunça, a bagunça que você fez. Volta para casa e Ele não leva mais em conta. Quem fica lembrando e jogando coisas na sua cabeça é o diabo, é o maligno. Olha o que você fez, olha o que você fez, nunca mais levante a cabeça, você vai andar agora para sempre com a cabeça baixa. Não, Deus pega você e faz o seguinte com você, meu filho: roupa nova para você, anel novo para você, sandália nova para você, uma festa para você. Você tem a sua dignidade restaurada, você é meu filho de novo. Você é pecador? É, mas pecador lavado pelo sangue de Jesus. Você errou? Errou, mas é um indivíduo que errou e foi perdoado, porque meu filho Jesus morreu para que você tivesse o perdão dos pecados. Deus olha para você, meu querido, e diz assim: vem, pode vir do jeito que você está. Não tem que tomar banho primeiro, não, vem do jeito que está, porque Ele vai ao seu encontro e com o cheiro de porco e tudo Ele te abraça, com o cheiro de chiqueiro e tudo Ele te dá um beijo. Depois vem o banho, depois vem a roupa nova, depois vem o anel e a sandália, mas primeiro o abraço, primeiro o aconchego, primeiro o perdão. Por isso a graça é escandalosa, a graça é um escândalo. Os fariseus se revoltaram com a graça, os escribas se revoltaram com a graça, e é possível que aqui também haja gente revoltada com a graça de Deus, mas ainda assim ela está de pé e convida você, está te convidando: volta, meu filho, não fica aí não, aí não é bom para você, pode voltar, eu te aceito, independente da besteira que você fez, pode vir, braços abertos. Não meça o tamanho de besteira, não meça o tamanho de pecado, perdoa a todos eles. E Ele vai perdoar você, vai receber você, restaurar sua dignidade de filho. O passado continua lá, né? Talvez consequências dele ainda continuem marcadas na sua pele, mas você foi perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. Porque esta casa aqui, meu irmão, esta casa aqui não é um museu de santos, para nós ficarmos olhando e contemplando a santidade do irmão. Isso aqui é um hospital de pecadores, para ajudarmos o outro a caminhar, para recebermos o outro de braço aberto, para recebermos o outro e restaurarmos a dignidade dele. Esta igreja quer agir como Jesus, comer com todo mundo, não ficar regulando relacionamentos. Estamos abertos a todos aqueles que quiserem voltar para os braços do Pai.